Olá, gente boa, que bom poder compartilhar com você um pouco mais da preciosa e doce palavra do nosso Deus nesse tempo de refrigério. E eu gostaria de trazer para você nesse momento o texto de Jonas, o profeta Jonas, capítulo 1, versículo 3, quando a palavra de Deus nos diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Oh, meu querido, que infantilidade de Jonas! Mas muitas vezes você e eu agimos como Jonas. Nós queremos fazer uma fuga impossível. Não há como fugir da presença do Senhor. Por que não podemos fugir da presença do Senhor? Porque Deus sempre fará cumprir a sua vontade. A vontade de Deus vai prevalecer. Mesmo que nós não entendamos, ela é a melhor para nós. Nosso ego, às vezes, nos chama para fugir, para não querer fazer aquilo que Deus deseja na nossa vida. Nosso ego é muito desobediente, mas tentar fugir é perda de tempo, é muito perigoso, meu querido. Jonas foi parar no fundo do mar, na barriga de um grande peixe. Não devemos seguir o exemplo do fracasso de Jonas. Nós não podemos fugir da presença de Deus, porque Deus não nos deixará ter sucesso fora da sua presença. Se somos de Deus, como diz o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, Deus não nos deixará pecar com sucesso, ele fala isso. Foi exatamente o que aconteceu com a história de Jonas. Jonas foi impedido por Deus para continuar pecando. E essa história é também a nossa história, é também a sua história, a minha história. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós lemos a sua palavra e sabemos o que deve ser feito, mas preferimos seguir o reino do nosso ego, fazer a nossa própria vontade. Quão insensato é ir contra a vontade de Deus, pois se Deus tiver um plano para nós, e Ele tem um plano para nós, nós não podemos ir contra o plano do Senhor. Como escaparemos do plano do Senhor para nós? Nós não poderemos fugir da presença de Deus, porque a fuga de Deus, fugir da presença de Deus, só traz prejuízos. Os viajantes, que nada tinham a ver com a fuga de Jonas, perderam tudo por causa de um desobediente que se encontrava no navio. Gente que foge de Deus atrai tempestade, e não só para nós mesmos, mas nós acabamos prejudicando as pessoas que estão à nossa volta quando nós desobedecemos o Senhor. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas pegou um navio para ir para um outro destino, mais longínquo possível, para não cumprir a vontade de Deus. Deus havia mandado ele pregar o evangelho em Nínive, mas ele pensou que podia fugir de Deus. Mas os seus planos foram frustrados e Deus fez a vontade dele se cumprir na vida de Jonas. Portanto, meu querido, quantos de nós também não estamos assim? Jonas não conseguiu fugir. Deus mandou uma tempestade que atingiu o navio e ele foi jogado no mar e acabou no fundo do mar e na barriga de um grande peixe, como eu disse. E essa é a realidade de todos nós que tentamos fugir da presença do Senhor. Nós não podemos fugir. O resultado será tempestades, prejuízo e fundo do poço. Então é melhor a gente entender a vontade do Senhor, procurar fazer e obedecer à vontade do Senhor e não fugir da presença do Senhor. Portanto, se você se encontra longe de Deus, e fugindo da presença de Deus, volte-se para Ele imediatamente. O nosso Deus é misericordioso. Jonas orou no fundo do mar, lá na barriga do peixe, pedindo socorro a Deus, e o peixe veio e o vomitou nas margens, na praia, lá em Nínive, no local onde ele deveria pregar o evangelho para cumprir a sua palavra. Deus fez a sua vontade prevalecer, ele fez o que era para ser feito,
E é assim conosco também. Às vezes, depois de uma queda, de um sofrimento, de um trauma, de uma perda, né, de um aprendizado, nós entendemos que o melhor é cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Por isso, ouça a voz de Deus e obedeça a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para de fugir, meu querido, para de fugir. Não vá para longe. Você será fracassado, porque o melhor é fazer a vontade. Volte-se para Deus, clame, peça perdão se você tem fugido, porque Ele é bom e Ele é misericordioso e Ele te restaurará com o seu poder. Não fuja da presença de Deus, é impossível. Meu querido, eu quero te pedir que você dê o seu like, compartilhe esse vídeo, para que a plataforma considere importante, possa retransmitir para outros, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, seja nosso parceiro, contamos com você. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor.